eis que hoje eu vim falar sobre as 3 lições que eu aprendi com Lizzie durante a sua história de amor com Mr. Darcy em Orgulho e Preconceito. Seja excelente, mas não se deixe dominar pela arrogância. A Lizzie sabe que ela é mais inteligente que a maioria das pessoas. É muito interessante ver as piadas internas que ela tem com o pai dela, porque o pai dela é uma pessoa extremamente inteligente também, mas diferente da Lizzie, ele costuma usar essa inteligência assim, de uma forma muito sarcástica em todas as situações. Já a Lizzie não, ela consegue ser mais doce, ela consegue, que nem ela tem uma parte que ela fala com o Mr. Darcy, em que ela só tira sarro, em que ela só ri do que é ridículo realmente. Ela não tira sarro de todo mundo, ela não ri de todo mundo. Ela não é sarcástica com todos, apesar do pensamento dela ser sempre sarcástico. Durante a leitura do livro a gente consegue ver isso muito claro. E então isso é muito legal da Lizzie, porém acontece aquele fatídico episódio do baile em que o Mr. Darcy dá um fora nela, né? Diz que ela não é bonita o suficiente para tentá-lo. Isso fere o orgulho da Lizzie de uma tal maneira em que ela não se sente orgulhosa, porém ela é orgulhosa. A partir deste momento, tudo que o Mr. Darcy fizer ou falar, a partir disso tudo será enxergado a partir das lentes de orgulho da Lizzie. Nada do que ele faça ela vai conseguir ver como algo positivo, porque ele feriu o orgulho dela. Tem várias cenas durante o livro, o Darcy, o Bingley, ela e a Miss Bingley estão conversando ali e ela enxerga, é uma situação totalmente comum em que o Bingley brinca com o Darcy, né, falando, nada mais assustador do que o Darcy de mau humor, né, do que o Darcy entediado num domingo à noite em sua casa, e eles riem, e a Liz interpreta aquilo como, ele é tão orgulhoso que né, nem aguenta o Bingley tire sarro dele, sendo que não acontece isso de verdade. Então, a partir do momento em que ela se fere, o orgulho de Lizzie é ferido, ela começa a enxergar de forma muito parcial tudo que o Darcy faz ou fala. Ela não consegue enxergar o verdadeiro Darcy. Segunda lição: o que enxergamos nos outros é um reflexo de nós mesmos. A Lizzie, ela se incomoda com absolutamente tudo que o Mr. Darcy faz. É incrível. Ela reclama que ele é orgulhoso e arrogante. Realmente, naquele primeiro momento, naquela sociedade em que ele se encontra, o Darcy ele é muito chato. Só gosta do Darcy no começo da história quem já conhece a história, porque naquele primeiro momento ele é insuportável, sim, ele é arrogante, sim, e a Lizzie não está errada. Porém, ela também está sendo completamente preconceituosa e arrogante com ele. Se ele não tivesse feito aquele comentário, com certeza toda essa situação seria amenizada. E é muito legal ver o crescimento da Lizzie durante a sua jornada, né? Durante toda a obra de Orgulho e Preconceito. E enxerga a partir de um reflexo. Ou seja, num primeiro momento em que ela tem o seu orgulho ferido, ela só enxerga o orgulho de Darcy. Ela tá arrogante na sua questão de que eu sou tão inteligente, eu sou tão capaz de julgar o caráter das outras pessoas, então existe essa arrogância nela de que ela, né, tá acima de todo mundo em questão de julgar caráter. Tanto é que ela faz vários comentários sobre a incapacidade da Jane, não no sentido ruim, mas no sentido bom, dizendo, Jane, você sempre enxerga o melhor das pessoas, você é incapaz de enxergar, né, que talvez não seja tudo isso, e nesse ponto ela tá certa, porém, ela, né, tá arrogante ali na sua própria capacidade de enxergar a realidade, de, né, ver os sinais, e eis que entra Mr. Wickham na parada, né? Ele chega lá todo pomposo, a cidade fica alucinada com ele, as mulheres se apaixonam por ele, os homens todos o admiram e o respeitam, e para quem que o Mr. Wickham, né, vira as atenções? Para Lizzie. Isso infla o ego dela, né? Então, por isso que ela cai feito um pato na conversa do Wickham, porque ao contrário do Mr. Darcy, ele fez com que ela se sentisse muito bem sobre si própria. Então, aí quando acontece o evento lá, que ela vai visitar a Charlotte, e ela encontra o Mr. Darcy,
E ela não consegue enxergar. No livro é muito engraçadinho porque ela gosta muito de fazer uns passeios lá por Rosen Parks, dos bosques lá, e ela fica totalmente irritada porque, caramba, toda hora ela encontra o Mr. Darcy. Ela não tem um minuto de sossego. E ele ali, né, na labuta querendo, né, interagir com ela. E ela zero chances pra ele, né? E até a parte em que ela tá tocando piano, essa cena é muito legalzinha no filme também e no livro, porque ele tá indo lá só pra, tipo, apreciar ela. E ela acha que ele tá indo lá pra intimidar, ela não consegue, né, ver além do seu próprio preconceito com o Darcy. E aí tem a parte do Wickham, que ele, né, ele é tudo um reflexo, né, ele eleva o ego dela e ela enxerga ele com bons olhos. Então, a partir do momento em que ela recebe a carta do Darcy e ela vê que ela errou, gente, que baque para uma pessoa inteligente. Perceber que você, né, falhou no seu julgamento. Isso é o que ela se julga muito boa em fazer, ela tem orgulho de ser boa naquilo e de repente ela errou. A pessoa que ela julgava boa é ruim. A pessoa que ela julgava ruim pode não ser tão ruim assim. Porque nesse primeiro momento ela não enxerga Darcy com bons olhos ainda. Ela só fala, ok, né, talvez eu tenha errado com você. E eu errei muito com ele, né, com o Wickham, como assim? Então ela se torna mais humilde e ela começa a enxergar um certo quê de humildade no Darcy. Tanto é que depois vem o passeio lá com os tios, né, em que eles vão fazer a visita a Pemberley. E ela começa, caramba, porque ela começa a enxergar a humildade do Darcy, e aí ela vai conversando com os cidadãos ali do vilarejo, né, os empregados, e todo mundo, assim, tem uma grande admiração, um grande respeito pelo Darcy, e ela, caramba, como assim, né, o cara é um mala, como que todo mundo gosta dele? E é muito bonitinho, porque daí ela começa, ela se torna mais humilde, porque ela percebe que ela errou em relação ao Wickham, em relação ao Darcy, e ela se torna mais humilde e começa a enxergar a humildade no Darcy. Ela muda o seu olhar, né, em relação ao Darcy e começa a enxergar as coisas boas nele. Então isso é uma lição muito interessante pra gente, porque às vezes a gente tá tão orgulhoso, tão preconceituoso, tão fechado no nosso próprio mundo, na nossa própria opinião, que a gente não consegue enxergar de fato a realidade que nos cerca. E isso aí foi, assim, essencial pra mim, foi o que eu mais gostei de toda essa jornada de evolução, de crescimento da Lizzie. É muito fácil você se conectar, né, com esse tipo de defeito, é um defeito de caráter dela, né? Ela não é um mau caráter por causa disso, é só uma falha. E todos nós temos isso, é muito fácil se relacionar. Terceira lição. O amor é uma escolha baseada em afeição, respeito e admiração. Então, a gente parte aqui para a terceira lição, em que a Lizzie, ela sai do completo ódio e repugnância pelo Darcy e começa a respeitar esse homem, né? Ela percebe que ele não é, né, esse lobo mau que ela pintou, ele não é assim tão arrogante, é uma pessoa talvez um pouco introspectiva demais. E ela começa, ok, né, tudo bem, ele não é de fato ruim, ele não é de fato um mau caráter, mas ele tem ali, né, uma certa dificuldade social. E aí ela começa a respeitá-lo, porque todo mundo, ela depois, durante a viagem, né, a Pemberley, todo mundo ali, os empregados principalmente, porque, né, é muito importante a relação em que a visão que o empregado tem do patrão naquela época, ainda mais se o empregado se mostra uma pessoa respeitável, uma pessoa digna, uma pessoa inteligente. E é isso que ela, né, ponderou muito nesse primeiro quesito. E aí vem a relação, né, porque no livro eles têm vários encontros, né, em que ele apresenta a irmã, ele vai até a hospedaria que ela tá, em que ela está hospedada, e apresenta a Georgiana. Nesse momento o Bingley tá junto, então existe ali uma interação e tem a cena mais fofinha do livro, em que a tia, né, tá ali observando tudo aquilo, a interação daquele grupo, né, ela diz um grupo curioso, né, e pelo menos uma pessoa naquela sala conhece o amor. Em relação a Lizzie, ela não tá assim tão segura, ou seja, a tia na hora, né, uma pessoa mais experiente, uma pessoa educada, inteligente,
percebeu na hora que, gente, o Darcy ama a Lizzie. Apesar dele ter sido rejeitado, ele foi amável, ele foi cordial, ele mudou a sua postura para alcançar o coração dela. Só que aí acontece, né, a fuga da Lídia e tudo que pode acarretar, né, para a família, vai levar o nome da família para lama. E o Darcy, tendo o poder, tendo meios, tendo condição de ajudar a Lizzie, ele faz. Mesmo sem saber se vai ser retribuído ou não, tanto é que ele pede segredo, e isso é uma grande virada no caráter do Darcy, né, porque até aquele momento a Lizzie acha que pronto, acabou, a partir de agora eu gosto dele, eu respeito ele, eu tenho até uma certa admiração por ele, mas, né, as nossas chances ali acabaram, morreram, porque o homem, né, orgulhoso daquele jamais vai querer ter qualquer relação com a minha família. Minha família já não era tão bem aceita assim, tão quista por ele, e agora, né, acabou, morreu todas as chances e eu não vou ter nem oportunidade de saber se eu amo ele ou não. E só que acontece, né, ao contrário, a gente não, né, naquele momento a Lizzie não sabe, mas ele tá correndo atrás de resolver toda essa parada pra ela, porque ele verdadeiramente ama ela e mesmo que ela não queira ter um relacionamento com ele, ela pode ter um relacionamento com uma outra pessoa, se limpar a barra ali do nome da família. E quando ela descobre, é um grande baque pra ela no sentido de, gente, ele fez tudo isso por mim, como assim? Eu me sinto extremamente grata por esse amor, por um homem tão bom desse me amar. Num primeiro momento, ela não diz eu amo o Darcy. Ela se sente grata, ela tem respeito por ele, ela tem muita admiração por ele e ela escolhe, ela decide que aquele homem é um homem que vale a pena amar. Em que existe um movimento de dama, né? O Darcy faz o movimento e a Lizzie reage, ele faz o movimento e a Lizzie reage, é sempre assim, num sentido de crescimento pessoal, no sentido de amadurecimento. E tá tudo ok, né? É assim que tem que ser mesmo, na vida real é assim que tem que ser, ambos têm que crescer juntos, ambos têm que crescer e prezar pelo bem-estar do outro, né, no relacionamento. E isso foi uma terceira lição que eu tirei do livro, incrível. E eu espero que vocês tenham também gostado e eu quero saber quais outras lições de Elizabeth Bennet vocês tiraram, porque Jane Austen é um prato cheio, né, para quem quer se divertir durante a leitura, porque são leituras gostosíssimas de serem feitas, você fica ali fácil, né, uma tarde inteira, um dia inteiro lendo os livros dela. E também é um prato cheio de lições pessoais, porque pode ter passado 2 séculos, né, desde a publicação, mas é tão atual. E essa é a beleza do clássico, né? Trazer lições que elas transpassam o tempo, elas sublimam, né, a alma humana. Por isso que é maravilhosa a leitura dos clássicos e é por isso que eu amo tanto a leitura de Jane Austen. E se você gosta de Jane Austen, desse universo da literatura clássica e das suas adaptações, já deixa o seu like neste canal, neste vídeo, se inscreve no canal e vamos conversar muito mais sobre isso.